E aí, tudo bem contigo? Bem-vindo a mais um vídeo que nós estamos gravando aqui para você, eu e a pastora, falando sobre as 5 linguagens do perdão. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o capítulo 10. Antes de falar do capítulo 10, quero dizer para você que há uma playlist aqui no YouTube para você assistir todos os vídeos que são comentários do livro As 5 Linguagens do Perdão. Assistir essa série de vídeos não substitui a leitura do livro. Ok? Então leia o livro, escute o livro e nós vamos conversar agora um pouquinho sobre o capítulo 10, que se fala... O capítulo 10 se chama Pedido de Perdão nas Relações Familiares. Então, o que ele vai abordar nesse capítulo? Ele vai falar tópico por tópico sobre cada relacionamento familiar e como pedir perdão, né? Então, ele vai dando exemplos ali conforme tu vai lendo. Ele é bem prático no sentido de entendimento. Ele cita exemplos ali em cada tópico. Então ele fala ali sobre relacionamento de irmãos, relacionamento de pais e filhos, relacionamento com a família do cônjuge, né? E daí ali ele vai esmiuçando várias situações de pedidos de perdão, de diálogo, de entendimento sobre o assunto. É interessante ver a forma que ele vai colocando cada tipo de relacionamento familiar. E para cada tipo de relacionamento ele dá um exemplo. Mas ao dar o exemplo, ele mostra como cada personagem reagiu ao pedido de perdão e à ofensa e ao erro. É interessante nós percebermos o que o autor quer falar com tudo isso, já que é um capítulo mais ilustrativo na questão dos exemplos que ele traz, e ele não traz tanta teoria, tanta coisa assim, mas de vermos como é importante o pedido de perdão para manter relacionamentos familiares fortes. Ele fala da questão da sogra, ele fala da questão dos avós, né, e de todos os âmbitos familiares. Para quê? Para mostrar que há uma necessidade de perdão e de pedido de perdão para haver uma restauração, e não só uma restauração, mas uma continuidade nos relacionamentos familiares, porque o perdão ele faz isso, ele dá uma continuidade a relacionamentos que poderiam ter sido destruídos ou que foram destruídos por causa de um erro, de uma ofensa, e por causa do pedido de perdão correto, houve-se então a restauração, a reconexão das pessoas. Lembrando que havia a necessidade, tipo, as pessoas queriam restabelecer esse relacionamento. Inclusive ali ele fala um pouco sobre a questão da sogra, né, que muitas, né, explica assim, ele dá uma explicação por que a maioria das pessoas tem uma dificuldade de relacionamento com com os familiares do cônjuge, seja o homem com a sogra ou a mulher com a sogra e cunhados, enfim, justamente por serem criados em culturas diferentes e terem que fazer uma fusão de culturas diferentes, né? Então, geralmente, um não aceita o outro porque não entende a forma com que o outro vivenciou ou foi criado, enfim. Então, ter esse entendimento para facilitar o processo de pedido de perdão foi bem interessante, assim, porque uma coisa é relacionada a pais ou relacionado a irmãos que foram criados na mesma estrutura familiar, né, na mesma cultura familiar. Mas aí agora quando se fala de uma cultura que é familiar, mas vem de uma criação diferente, é interessante ver o ponto de vista, entender o ponto de vista do autor, porque ele faz tu refletir um pouco. Qual é o teu papel dentro do pedido de perdão e qual é o papel do outro ali dentro do pedido de perdão? E nessas questões nós precisamos entender que perdão é uma coisa que sempre vai necessitar de ação. A gente vê sempre uma ação, e uma ação de ambas as partes, da parte ofensora como da parte ofendida, né? E nos relacionamentos familiares, eu sempre vejo, é um comentário pessoal meu, que precisa ser algo mais rápido. Com um amigo que está distante e você não vê com tanta frequência, você precisa ter toda essa função. Mas com alguém que você vê constantemente e você não tem uma atitude de pedido de perdão correta, o quanto mais tempo se passa, mais você vai desgastar a sua relação com aquela pessoa. Por isso que eu creio que o autor coloca esse capítulo sobre perdão
na questão do relacionamento familiar, exclusivo como um capítulo, para deixar o quanto é importante esse processo. É que os relacionamentos com os amigos, na verdade, a gente pode simplesmente descartar, né? Tipo assim, isso que essa pessoa me fez, eu não quero restabelecer o relacionamento com essa pessoa e ponto final, né? E aí tu não restabelece, não precisa pedir perdão para quando tu não quer restabelecer o relacionamento, né? Isso a gente já repetiu várias vezes aqui. Mas as questões familiares, ele fala assim, o quanto é saudável pro emocional do ser humano ter uma reconexão. Então ele fala sobre filhos rebeldes, tipo assim, aprontei muito na minha adolescência, como que eu posso fazer para pedir o perdão pros meus pais? Ou os meus pais erraram comigo muito e quando eu saí de casa eu nunca mais quis saber deles e acontece muito isso, depois que eu saí de casa eu não fui mais e tal. Então, como se ver nessa situação, como consertar essa situação. Então, cara, tem muitos exemplos ali bem interessantes que com certeza vão ser bem específicos. Às vezes assim, eu não tenho esse problema com os meus irmãos, mas eu tenho problema com os meus pais. Mas o exemplo dos irmãos serviu, entende? Então, os exemplos, eles ajudam, às vezes, a encaixar dentro da sua situação. Então não pule esse capítulo porque ele é bem interessante no sentido de, às vezes, tu não percebe que talvez tu tenha que pedir perdão por alguma situação que tu não tinha percebido antes. Então é muito interessante, vale a pena ler o capítulo, ler todo o livro e nós esperamos você no próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau!